Olá Brasil, olá mundo, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado super mega especial aqui no meu canal falando sobre literatura. E nessa semana, trago aqui uma grande amiga minha, a professora Carla, que compartilhou comigo aí carona, muita conversa literária. Hoje estamos no trabalho, somos amigos, na verdade, na universidade onde damos aulas. E trago aqui, pessoal, a minha grande amiga Carlita, que trabalha comigo na universidade, dividimos carona, conversamos muito sobre literatura. Olá, Carlinha, tudo bem? Oi, Caio, tudo bem, e você? Tudo certo. Carlinha, como que fala seu sobrenome, pelo amor de Deus, eu não sei pronunciar. É um desafio mesmo, é Kuhlevine. Então, essa é a Carla Kuhlevine. Bom, pessoal, a Carlinha, professora de língua portuguesa, de literatura, quase doutora já, né? Estamos aí nos finalmente, terminando ali a porcentagem de entregas. E Quase. Apaixonada também por literatura. Carlinha, se apresenta o pessoal aí, quem que é você, assim, de um modo com mais formações, vamos dizer assim. Tá, tudo bem. Bom, eu atualmente dou aula no ensino superior, junto com você, né, Caio? No mesmo local e tal. Mas, enfim, eu fiz mestrado em literatura, estou quase concluindo doutorado em literatura, é a grande paixão da minha vida, né? Sou estudiosa, professora estudiosa no assunto, e é isso aí. Drummond, em especial. Bora falar sobre Drummond, então, gente. É o autor que a Carlinha escolheu. Toda vez que faço o convite, eu deixo aberto pro autor. É difícil, assim, eu quero que a gente fale sobre esse conto. Já teve alguns convidados que eu fiz isso, mas não vem ao caso agora. E para falar do Carlos Drummond de Andrade, a gente selecionou a sua primeira grande obra, né, que vai fazer com que ele entre nesse ciclo literário, artístico do início do século XX, que é alguma poesia. Por que esse livro, Carlinha, né, eu perguntei se você já falou, opa, Drummond. Pois é, né? Drummond começa com alguma poesia em 1930, ele lança esse livro, e ele já ingressa bombástico, né? Porque ele vem com alguma poesia onde estão alguns dos poemas mais conhecidos dele e mais significativos, como, por exemplo, o poema de Sete Faces, No Meio do Caminho, Quadrilha, Infância, enfim, né? O livro, não é só porque é o livro inaugural dele, mas porque ele vai mostrar a cara literária dele, poética, de fato, para o mundo, né? Então, toda a obra dele, obviamente, é de suma importância, mas alguma poesia vai ser o marco inicial disso tudo. Então, é pertinente, urgente falarmos sobre Carlos Drummond de Andrade. E aí, pessoal, para quem não conhece, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu lá em 1902, morreu em 1987, tem uma vasta produção, e o que é muito comum, né, como ele não é um autor assim, que morreu jovem, como nós tivemos lá no romantismo, é um autor que ele passa por várias fases, né, Carlinha? Então ele começa a produção de um jeito, aí a experiência, a maturidade literária faz com que ele mude, e aí ele tem uma outra fase, e, enfim, a sua obra acaba sendo produzida em 3 fases. Mas, Carlinha, vamos falar um pouco assim sobre a vida do cara, né? Eu vi que você apontou algumas coisinhas para falar sobre ele. Isso. Drummond, mineiro, né? E ele se casou com a Dolores, teve um filho com o seu mesmo nome, né? Carlos Flávio, mas ele faleceu meia hora logo depois, e depois ele teve a Maria Julieta. A grande paixão da vida dele era a filha dele, né? Ele adorava, eles se davam muito bem, os dois. E ele, itabirano, né? Itabira é um marco na sua obra, em especial em alguma poesia, ele vai trazer essa mineiridade, que é uma característica muito marcante nele, não só nele, mas no grupo de intelectuais ao qual ele pertence, mineiro, né? Belo Horizontino, que vai ter Belo Horizonte como foco. Né? Então eles é um grupo de intelectuais modernistas que vão procurar trazer a mineiridade para a literatura, e ele é um grande representante dessa tendência, né? Esse é Drummond, timidíssimo, muito tímido. E é interessante que ele traz como se fosse dessa mineiridade que ele traz para o texto literário. É interessante que ele tem essa descrição, então, do espaço geográfico, né, o espaço local, ele traz bastante isso, que a gente vai chamar de prosaísmo, né, no conceito mais literário. Ele
deixa isso bem claro nas suas produções. Acho que especialmente nesse primeiro momento, nessa primeira fase, creio eu, que isso fica mais nítido. Isso. O Silviano Santiago, ele faz um estudo bastante interessante de toda a obra do Drummond, e ele vai destacar que, principalmente em alguma poesia e no seu livro, no segundo livro, que é o Brejo das Almas, ele vai trazer muito forte essa questão da mineridade, né, e da estética modernista. O Drummond está bastante comprometido nesse momento inaugural da obra poética dele, não só da poética, mas de toda, né, com o modernismo. E aí realmente esses serão traços fortes da obra dele, né? É interessante a gente ver que quando os materiais didáticos trazem o Carlos Drummond de Andrade, inserem na segunda fase modernista brasileira, né? Só que ignora que ele produziu durante a primeira e a publicação só aconteceu em 1930. Não que ele começou a escrever durante esse período e tudo mais. E pensar nesse contexto é um contexto turbulento, né? Então, se eu pensar na arte, vamos dizer assim, eu tenho uma nova ideia de modernidade que estão querendo implementar no Brasil. Eu tenho as cidades se tornando metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente naquele momento. E eu tenho essa releitura que eles querem fazer da identidade brasileira. E eu até li recentemente, ouvi alguém falar assim, que é nesse momento que os autores começam a ter empatia para com o outro, que até então se produzia de acordo com a sua realidade. Então, eu sou burguês, vou falar da burguesia. A gente teve aí algumas exceções, né, anteriormente. Só que aqui a gente começa a fazer culturas até então que não foram presenciadas na literatura, né, Carla? É um traço interessante de se relevar, né? O período que se está vivenciando é muito conturbado, é século XX, né? O século XX, para o Erich Hobsbawm, que me desculpem, que eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, né? Ele vai identificar o século XX como um sanduíche, né? O início do século XX composto por guerras, e o final dele com uma espécie de uma retomada de conflitos. E o meio é um recheio que a gente não consegue definir muito bem, né? As pessoas estão tentando respirar depois de 2 grandes conflitos mundiais e tudo mais. E o Drummond está inserido nesse sanduíche, né? Ele vivencia praticamente o sanduíche todo, né? Ele nasce com guerras, né, no início disso tudo, vivencia tudo. Então é praticamente impossível ele se desvencilhar dessa questão, né? E achei legal a metáfora, vou começar a usar essa metáfora, não conhecia. Sanduíche, né? Porque aí já termina com um período mais autoritário, né? Que aí já vai pegar esse período ditatorial e tudo mais. Exatamente, né? São guerras, ditaduras e tudo. É um século realmente bastante conturbado e, ao mesmo tempo, bastante fértil para a produção literária, né? Sabe que às vezes eu tenho um pouco de receio, você falando nisso assim, a gente tá começando o século XXI, Carlinha. A gente tá num período conturbado aí já faz um tempo. Ai, né? Que medo, estamos chegando a 1922. Será que vai ter uma nova semana de arte moderna aí? Pois é, né? Se tivesse, interessante, né? Curioso essa observação, porque a gente começa, né, o século XX também com muitas polêmicas, de certo modo, e a questão da pandemia, eu acho que tudo veio... Não sei. Você lembra até as datas, né? Isso, até... por falar nisso, veja, Drummond escreve em alguma poesia um poema pílula, que normalmente é, né, a grande sacada do Oswald de Andrade, né, que é o Cota Zero. E ele vai escrever assim: stop, a vida parou ou foi o automóvel? Né? Nós estamos... interessantemente, né, curiosamente, nós estamos nessa situação atualmente, né? Sim, o que parou, né? O que é que parou? Muito bem. Bom, pessoal, só para vocês saberem aí, o livro, na verdade, ele é uma compilação de poesia. Acho que eu já fiz alguns podcasts trabalhando com a parte da poesia, mas quando eu penso em relação aos temas dominantes do autor, antes de falar do livro em si, ele trabalha com a questão do indivíduo, a terra natal, família, amigos, esse choque social, o conhecimento amoroso. Ele trabalha também sobre a própria construção da poesia, né? O próprio ato de escrita. Ele também tem vários exercícios lúdicos, que depois a gente deixa aí algumas sugestões.
E é interessante que trabalha bastante com essa ideia do eu versus o mundo. Temos alguns teóricos que defendem essa ideia, né? Nesse livro em especial, Alguma Poesia, trabalha com o eu maior que o mundo. Que a gente vai falar depois sobre isso. E esse livro em si, como ele foi escrito durante a primeira fase do modernismo, né, que vai de 1922 até 1930, de um modo mais didático falando, a gente não vai falar que isso realmente aconteceu tal dia, acabou tal dia. Então a gente vai ver que eu tenho essas características modernistas. Eu tenho, então, os versos livres, eu tenho o coloquialismo, o prosaísmo, que a gente acabou de comentar, né, essa ideia do que a gente vive, do cotidiano. Eu tenho o humor na poesia, que ora aparece com o poema pílula, ora aparece com a ironia, ou ainda com a paródia, que ele faz isso também, né? E eu acho interessante que ele trabalha bastante com esse exercício de brevidade e concisão, que se a gente pensar um pouco na tradição literária, isso não era muito comum, né? Quanto mais extenso, mais bonito parecia que era o texto, né? Ele vai abraçar essa proposta, né? O Cota Zero já é um exemplo dessa brevidade, né? Então, nesse livro que pertence à primeira fase, Eu Maior que o Mundo, a poesia é marcada pela ironia, não em todos os poemas, mas a ironia se destaca bastante ali. Eu tenho uma fotografia, né, da província, família, de modo mais sarcástico, uma reverência incontida que aparece ali. E também eu tenho esses versos curtos, mas que, semanticamente falando, né, a seleção lexical dele ela é muito forte. E para isso nós selecionamos alguns poemas. Queríamos nós ficar aqui, gente, 2 horas falando, só que não. Eu acredito que um poema que ilustra muito essa questão estética, né? E aí também a questão estética dos modernistas, que estavam bastante cansados de um século XIX quase que inteiro de parnasianos, e aí eles vão propor justamente essa ruptura estética, o verso livre, etc. Um poema que ilustra muito essa questão é o No Meio do Caminho, né? O famoso No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema ele foi traduzido em diversos idiomas para a nossa surpresa, causou um estardalhaço na época, obviamente, mas eu só queria sugerir, né, uma leitura intertextual que se pode fazer desse poema do Drummond com um soneto do Olavo Bilac, que é o Nel Mesa del Caminho, né? E vejam bem, curiosamente, o soneto do Bilac, ele começa assim, né? Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste, fatigada eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada e alma de sonhos povoada eu tinha. O que ele faz? Ele faz esse espelhamento, né? A partir da palavra, dos versos, ele literalmente reproduz o encontro de duas pessoas, como se uma chegasse diante da outra. E é interessante que a gente vê que é uma paródia, né? Ele exatamente isso, uma paródia do poema, e que ele, né, tem essa imitação mais irônica da estrutura, ele vai repetir umas repetições invertidas do texto, sem deixar de fazer a alusão à imagem dos olhos, né, no centro do poema. Exatamente. É muito engraçado, fica muito engraçado quando você faz essa leitura comparando com o poema do Bilac, porque aí você entende essa característica que você comenta, né, da ironia, porque por que ele faz? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele inverte a frase exatamente como o Bilac faz, mas ele faz isso tirando o maior sarro, né? Porque quem é a pedra no meio do caminho, né? Quem pode ser a pedra que tanto atrapalha? Eles têm um certo ranço, né? Como as pessoas usam agora a palavra ranço, né? Tá na moda. Dos parnasianos, porque são aqueles da caixinhas, pessoal. Eles colocam a literatura em caixinhas e ficam meses. Tem um artigo que fala que teve um poeta que ficou 1 ano, sabe, lapidando a estética. E aí que vai ficar zoando, então. Que a pedra, quem que é essa pedra no caminho? Só que, como o texto literário sempre tem essa função social, a gente pode trazer uma perspectiva mais social do que seria uma pedra no caminho, né? Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho,
tinha uma pedra no meio do caminho, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. E eu também posso trazer, né, numa perspectiva mais social, que são as pedras que aparecem no nosso caminho, que constantemente a gente tem que pegar essas pedras e fazer um palco aí pra gente superá-las, né? Uma função mais social na nossa interpretação. Mas acreditamos que esse não é o propósito dele. Verdade. Se me permite, Caio, eu me lembrei agora desse trechinho. Em alemão, ele é assim, né? Do meio do caminho, né? Mittel in den Weg, Lakenstein. Lakenstein, Mittel in den Weg. Né? Em todos os idiomas que ele é traduzido, fica esse gargalo. Sim. Essa inversão, legal. E é um poema assim, gente, que ele aparece em todas as provas, e cada vez assim, trabalhando com outras. As pessoas acham que assim, esse poema já caiu em alguma prova vestibular, não vai cair mais em outras. Não, porque sempre tem algumas perspectivas para ser analisadas, né? Então você pode trabalhar com a perspectiva da paródia aqui, por exemplo, ou numa questão mais social, ou inclusive numa construção estética de usar esses paralelismos literários, né, que ele acaba fazendo e tudo mais. Então, fiquem atentos aí. E o outro, Carlinha? Qual que a gente pega agora? Olha, eu acho bastante interessante nós frisarmos também essa questão que você traz, né, que você comenta do eu maior que o mundo, né? O Silviano Santiago vai destacar essa característica muito forte em alguma poesia em especial, já que estamos falando desse livro dele inaugural, né? Porque a poesia de Drummond é confessional. É como se ele a gente se sente como se estivéssemos sentados na sala de estar conversando com ele fazendo algumas confidências. Porém, não é uma confidência intimista, porque o Drummond não é intimista. Ele confidencia o que ele sente, mas para transformar esse sentimento em algo universal, em algo coletivo, maior do que ele mesmo. É um traço bastante interessante. Se nós pensarmos, por exemplo, na expressão que o próprio Silviano Santiago usa para retratar essa questão, né? Ele vai usar essa questão da confidência para retratar a reconciliação humana. Ele vai dizer que, então, o eu do Drummond, ele confessa o que ele sente para se reconciliar humanamente falando. O que seria isso? É um eu social, né? Eu chamaria isso de um eu social. Ele não é só um eu lírico, aquele que vai falar do seu sentimento, do seu sofrimento. Ele amplia esse sentimento. Tanto que mais para frente ele vai escrever um livro que ele vai dar o título de Sentimento do Mundo. Não é de um particular, mas ele vai para o universal, e é bastante interessante isso. Além dessa questão, né, o próprio Silviano Santiago também associa isso ao diálogo que ele trava com o leitor, e aí ele vai comparar o Machado de Assis, né? Vai comparar Drummond a Machado. Machado tem aquele... Diálogo, né? O diálogo, é o narrador intruso, aquele que fala com o leitor, e nós podemos verificar isso bastante na poesia do Drummond. Por exemplo, no poema de Sete Faces, o último verso dele, né, na última face que ele vai apresentar, ele diz assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque bota a gente comovido como o diabo. Ele chama a nós, ele está conversando conosco. Né? É com o leitor que ele conversa, eu não devia te dizer. Né? Então, ele realmente trava um diálogo. Acho que a grande sacada do Silviano Santiago de fazer a comparação com o Machado, né? Tem um outro poema do Drummond no Alguma Poesia também, que é o Também Já Fui Brasileiro. Ele não é muito conhecido, mas é bastante interessante. Né? Vou ler só a primeira estrofezinha dele, que ele diz assim, eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Ele se coloca no mesmo patamar de quem está lendo
é um convite para nós. Ele praticamente como que nos convida a sentir, a compartilhar do sentimento que ele sente, e quando nós compartilhamos desse sentimento, nós percebemos que sentimos a mesma coisa. É nesse sentido que Drummond me pegou. E eu acho interessante que você falou desse poema, né? Também já fui brasileiro. Que o nacionalismo é uma virtude, né? É uma virtude que o personagem, né? O Policarpo Quaresma tanto luta para que tenhamos essa virtude e que eu acho que foi um movimento artístico que eles tentaram, né, resgatar essa identidade, só que eu acho que hoje a gente voltou a ser mais americanizados, né? A gente era mais eurocêntricos, agora são mais americanizados, vamos dizer assim. E ele fala assim, todo mundo erra, então vem cá, né? Vou te dar um abraço hoje. Sim. Mas é interessante que nesse mesmo poema, porque o Drummond, ele tem um suspiro de idealização, de nacionalidade, mas ele sempre puxa para a terra, né? Sim. Ele é o poeta da realidade, né? Tanto que ele encerra na última estrofe, os últimos versos, ele vai encerrar esse poema assim: hoje não deslizo mais não sou irônico mais não tenho ritmo mais não. Pá, acabou. Qualquer ilusão ou, né, expectativa de idealização morre ali. E Carninha, e você falou do poema Sete Faces. Tem uma versão na internet muito legal desse poema que ele é musicalizado. Que fenomenal, depois eu até te mando. Bem interessante. Bacana. E nesse poema Sete Faces, eu acho a construção dele uma construção muito sábia, né? Que aí você vai ver assim, que a gente fala que eles têm essa liberdade poética, eles não se preocupam mais com a questão das estrofes, das métricas, das rimas. Essa estrutura que o parnasiano tanto idolatrou e resgatou, né, da nossa história literária. Só que aqui tem uma preocupação, né? Eu não vou falar que ele escreveu esse poema assim, você viu um poema. Não, ele teve uma preocupação ali estética, mas veio com uma estética bem modernista. E a gente já começa, o poema de Sete Faces. Vamos falar então um pouco dessas Sete Faces, Carninha, que eu acho que é um poema simbólico aí legal. na sociedade. É verdade. O poema de Sete Faces do Drummond é um poema-chave, né? Bastante interessante. Eu acho que fica bastante evidente aqui também uma característica que o Silviano Santiago também aponta, que é a autorreflexão que ele faz, né? Por meio da confidência, do diálogo com o leitor, ele convida o leitor a uma autorreflexão. Ele faz uma reflexão dele mesmo, né? E é um homem, mas é um homem no sentido homem-mulher, né? É um ser humano aqui. São as sete faces dele. E eu acho engraçado que quando eu li esse poema, eu lembrei da Clarice Lispector, você acredita? Tem um poema dela, uma crônica, chama Se Eu Fosse Eu. Que também é esse convite, assim, para você conhecer essas faces que nós temos, assim como ele apresenta no poema. Assim como ele apresenta. Eu, inevitavelmente, sempre que eu leio o poema de Sete Faces, não tem como, me vem à cabeça, com licença poética da Adélia Prado, em que ela começa, quando nasci, um anjo esbelto, né? Ela traz uma versão mais feminina, né? Totalmente feminina. Exatamente. Do sujeito. Né? Exatamente. Bem interessante. E aqui ele vai trazer, são 7 estrofes, isso nós já sabemos, né? Cada estrofe vai trazer uma face do ser humano, desde o seu nascimento, passando pela sua infância, adolescência, juventude, maturidade, etc., e até acabar, porque ele sempre vai ter que encerrar, né? Ele rompe qualquer expectativa de sonho ou de ilusão na última estrofe, quando ele vai dizer, né, que ele... Esse cunhaque, exatamente. Aí ele se entrega, né? Se entrega. E é engraçado quando eu penso nesse daqui, né, que ele termina, pá, o cara continua vivo, bêbado como o diabo. Isso. Diferente do que a gente viu até então. Lembrei de um poema que eu faço uma comparação da Ismália, né? A Ismália que é o céu, que é o mar, céu e mar, e ela consegue os dois, morre, né, no caso. Ele não, ele continua vivo, bêbado, tomando cunhaque, assim como o diabo. Uhum. É a velhice das pessoas. É um bêbado sóbrio, né? É um bêbado dotado de uma lucidez que chega a incomodar. Sim, bastante interessante. Legal. Carlinha, meu Deus, já estamos passando da hora. Nosso último poema, qual que a gente fala agora? Bom, nosso último poema, vamos fazer um brinde, então, né? É tanta coisa boa, né? Mas, né, já que nós estamos falando dessa questão toda do Drummond maior que tudo, da confidencialidade e tudo mais, né?
E dessa quebra de ilusão e de desilusão e tal, que tal nós encerrarmos com o casamento do céu e do inferno? Pode ser. No azul do céu de metileno, a lua irônica diurética e uma gravura de sala de jantar. Anjos da guarda em expedição noturna velam nossos sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldo. Pronto, né? E ele encerra, aí tem várias estrofes, e ele encerra: que a vontade de Deus se cumpra, tirante Laura e talvez Beatriz. O resto vai para o inferno. Vai mandar alguém pro inferno, pessoal, lá no século XIX, pra ver o que acontece. Século XVIII, então, pelo amor de Deus. Né? Então, que perigo, né? Mas, enfim. Eu penso que Drummond, ele se desnuda na sua poesia, né? Ele era um sujeito que era muito tímido, a gente sabe disso. Mário de Andrade escreve e declara isso, né? Em relação a ele, em um dos artigos que ele escreve, o Mário de Andrade vai dizer assim: Carlos Drummond de Andrade, timidíssimo, é, ao mesmo tempo, inteligentíssimo e sensibilíssimo. Né? E não sei, Caio, se eu posso contar aqui uma curiosidadezinha. Sim, claro. Eu li uma vez uma entrevista que o Drummond concedeu. Me desculpe, faz muito tempo que eu li essa entrevista. Eu não me lembro exatamente qual era o veículo, mas que ele declara assim, que ele era muito tímido e ele ia a pé para o trabalho dele, na época que ele estava ali com... e ele tinha um jeito de andar muito estranho. Ele não mexia os braços quando andava. E aí ele disse que tinha uns meninos que ficavam parados assim, vendo ele andar, e falava assim: olha lá o sujeito. Dizia o Drummond, né? Aqueles meninos buliam comigo. E eles diziam assim: olha lá o sujeito que não mexe os braços para andar. Então, ele era bastante tímido em vida mesmo, e é interessante que na poesia essa timidez ela some. Ler Carlos Drummond de Andrade, eu acho que é um exercício crítico, político, social, um exercício literário também. E quando vocês forem analisar, né, fazer a leitura, inclusive quem vai prestar vestibular, se está em algumas listas de obras dos vestibulares, tentem fazer a leitura do poema observando essa questão, assim, como que é a questão do indivíduo. Então ele vai ter um poema, ou melhor, uma seção de poemas que trabalha com essa questão do indivíduo. Vai ter alguns poemas que vai trabalhar com essa questão da terra natal, né? Tem um chamado Lanterna Mágica, que eu acho interessante, um chama Igreja também. Tem um da Cidadezinha Qualquer, que eu acho bem legal, poder estar a cidade de Natal. Da família, então vejo que ele resgata o tema da família lá no poema Infância. Tem um chama Sexta, que eu acho interessante. Já o choque social, nós temos vários. Tem um poema chamado Sociedade, que é interessante. Política, o poema do jornal também. Depois ele tem poemas que traz uma visão da existência, né? Então, no meio do caminho, Cota Zero, que a Carninha comentou aí. E o Cota Zero pode até estar dentro da temática do exercício lúdico, né? Dessa construção. E que também aparece como tema. Tem um poema chamado Poesia e outro chama Poema que Aconteceu, que fala sobre a própria poesia em si. E o amor, né? O amor, assim, daqui em diante vai ser um tema que cada vez mais vai ser mais recorrente, até a gente chegar no grande deus do amor do século XX, que vai ser o Vinícius de Moraes, que é o conhecimento amoroso, né? Então tem um poema aí que chama Casamento do Céu e do Inferno, Toada do Amor, Cantiga do Viúvo, Sentimental, Esperteza, o próprio Quadrilha, né? Coitado. O próprio Quadrilha, é verdade. Tem a Balada do Amor através das idades. Quero Me Casar também, entra dentro desse tema. Fica a sugestão. E como sugestão para vocês lerem um outro poema que não seja desse livro, a Carninha escolheu aqui. Carninha, é um livro que um poema que eu sou apaixonado por ele. É um poema que eu pago pau porque eu acho ele sensacional, forte. Eu tenho a questão de uma crítica não só da estética, como ele constrói, mas toda uma sociedade desse poema narrativo, que é o poema O Caso do Vestido. O Caso do Vestido, na Rosa do Povo, 1945. Não, spoiler. Eu adoro dar spoiler. Só preciso dar um spoiler, assim, porque pra mim é muito foda aquele poema. Mas, gente, a história vai ser de uma moça que ela era casada com o marido se apaixona por uma outra mulher, e a sua esposa chega a pedir pra essa mulher para que se deite com o seu marido. E o marido vai embora com ela. Muitos anos se passam, a mulher bate lá na porta para pedir desculpa,
dá um vestido pra ela como perdão, e o resto vocês têm que ler pra saber o que acontece. Mas é um poema que me choca, sério. Quando eu li aquele poema, eu li umas 5 vezes pra ver se realmente maravilhoso. era o que eu tava entendendo. Maravilhoso. Carlinha, e pra terminar, por que ler esse poema do Carlos Drummond de Andrade é um exercício urgente, né? É urgente pra sociedade? Bem, porque ele é teatral, ele é lírico, ele é narrativo, ele é tudo junto, misturado. E ele realmente... não tem como você ler esse poema e sair dele sem inerte, completamente indiferente. Né? Eu indico o Caso de Vestido por conta disso. E eu indicaria um outro também, se me permite, Claro, né? Que claro. é o único cordel que Carlos Drummond de Andrade escreveu. Carlos Drummond escreveu um cordel, né? Que é o História de João Joana, que vai estar no livro Verso e Prosa. Existe ele na internet disponível para ouvir, né? Ele foi musicado depois, e é com base em um fato real, que realmente aconteceu. A história de uma notícia, que é a seguinte: a história do vaqueiro que virou mulher. Né? É um vaqueiro que, de repente, um dia descobriram que estava... É um vaqueiro que engravida e dá à luz a uma criança. Aí descobrem que, na verdade, João não era João, era Joana. É muito interessante. João lê essa notícia... Carlos Drummond lê essa notícia, muito provavelmente, e se baseia... Eu escrevi um artigo sobre isso, né? E aí ele se baseia nesse fato curioso e escreve um cordel. Olha que coisa maravilhosa. Porque, como Mário de Andrade, Drummond também era apaixonado por literatura de cordel. Tinha uma biblioteca de folhetos e tudo mais, assim como Mário de Andrade. Né? Cultivava um gosto peculiar pela literatura popular, inclusive. Carlinha, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você veio aí de uma semana conturbada, fechamento de notas, qualificação e tudo mais, mas estamos aqui falando sobre Carlos Drummond e espero que o pessoal tenha gostado. Valeu, Carlinha. Obrigada, eu que agradeço o convite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.